Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa continuar nos abençoando, porque nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Vamos lá. Daremos continuidade ao livro de Mateus, capítulo 8. Pessoal, tá tremendo. É só isso que eu posso falar para vocês. A cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, Jesus, né? Grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Imediatamente ele ficou livre da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. A cura do criado de um centurião. Essa é tremenda, viu, gente? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou eu digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, vamos guardando, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Guarda isso, gente. Tenho soldados a minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, que as multidões, né? Sempre Jesus andava com multidões. Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Gente, e eu vou dar continuidade. Depois nós vamos falar sobre isso aqui. A cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, vou arredar aqui um tiquinho, viu a sogra desse acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Tomou pela mão e a febre a deixou. Vamos lá. Muitas outras curas. É o versículo 16, tá? Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Olha, palavra.
a palavra. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Quer que repete? Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para a outra margem. Gente, vocês me perdoem, é porque tem um cachorrinho latindo ali, um abençoado, e aí eu estou me desconcentrando, mas em nome de Jesus, Deus vai continuar aqui e irá cessar tudo que o inimigo tem feito para impedir que a palavra de Deus seja divulgada, falada e o nosso estudo. Basta uma palavra, em nome de Jesus, vai cessar agora todas as barreiras. Amém? Nesse instante, igual foi feito. Vamos lá então. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, vou ler de novo, tá? Do 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Ô glória, hein? Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Quem é esse, né? É o nosso Deus. E fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oh, glória, hein? É o nosso Deus, gente. A cura de 2 endemoniados gadarenos. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus, e eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram.
Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que aconteceram aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo, lhe rogaram que retirasse da terra deles. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, abençoados irmãos, em Cristo Jesus. Olha, eu estou arrepiado porque Deus, o nosso Jesus, ele realmente faz. O poder de Deus, ele é infinitamente do que nós podemos imaginar. Um dia eu vou contar alguns testemunhos da minha vida para vocês. Não era para eu estar aqui, certo? E muitas coisas aconteceram ruins para eu chegar até aqui. Porque quando Deus tem um propósito na vida da gente, as coisas irão ser cumpridas. Basta uma palavra. O que eu quis dizer, eu frisei para vocês algumas situações aqui nessa leitura, que o tão interessante que nós precisamos de ter fé. Nós precisamos de ter fé assim como aquele centurião ou até mais. Por que eu digo mais? Porque o centurião estava na frente de Jesus. E o nosso Jesus está presente, mas nós não estamos vendo ele. Nós conseguimos ver as obras dele. Então, a gente pode observar que para nós às vezes é mais difícil mesmo. Mas nós não podemos ser de pequena fé. Porque eles falam que conselhos, se fosse bom, vendia, Porque muitas vezes a pessoa, elas falam assim, é melhor você aprender com o erro dos outros, Um exemplo do que errar, assim, quando a pessoa aconselha, fala, olha, não passa ali não, porque ali tem um buraco, eu passei lá, meu carro quebrou. Então assim, tem coisas que a gente não precisa de cometer o erro para ver que aquilo está errado. Mas mesmo assim nós somos teimosos e às vezes cometemos aqueles erros. Mas, da mesma forma, está aqui uma prova também que o nosso Jesus, independente do seu problema, do meu problema, dos problemas de doença, de problemas de feitiçaria, macumbaria e outras coisas más, o inimigo, igual a gente está lendo lá no livro de Salmo, basta uma palavra que imediatamente, está igual aqui, do leproso, imediatamente ficou limpo da sua lepra. Imediatamente, foi uma palavra. Depois, com a autoridade do nome de Jesus, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados, o centurião falando, ele fala assim, digo a este, vai, e ele vai, e o outro, vem, ele vem, e ao meu servo, faz isso tudo. Então, o que ele mencionou aqui? Basta uma palavra no nome de Jesus, a autoridade no nome de Jesus, que todo espírito das trevas, na minha vida, na sua vida, todo inimigo, toda obra que contrária a Deus, preparada, tudo que foi consagrado para acabar com a sua vida, a minha vida, ou tentaram colocar doenças e etc, tudo, que está anulada e cancelada em nome de Jesus, pela autoridade do nome dele. Nós temos autoridade no nome de Jesus. Deus usa às vezes alguns líderes para
que dão autoridade, nós temos que respeitar, mas nós também podemos utilizar essa autoridade. Assim como o centurião falou. Jesus, ele falou, olha, basta o Senhor falar, que eu falo, né? Não foi assim que nós lemos aqui? Aqui, ó, vou ler aqui, ó. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de... Ele ainda estava querendo resistir, né? De certa forma, assim, ó. Digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado, pois também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, ele vai, e o outro vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então, olha para vocês verem, tem hora que o problema está na nossa cabeça, às vezes, de algum sistema que nós aprendemos, de ficar dependendo dos outros, para poder resolver o problema. No seu quarto, no seu íntimo, faz a sua oração, para que Deus possa agir. Jesus, em nome de Jesus Cristo, Ele vai agir, tenha fé. Não fica sofrendo com aquilo, dependendo não, pega em oração, usa a sua autoridade que foi dada, em nome de Jesus. Então, gente, é difícil da gente falar às vezes para as pessoas. Tem hora que a pessoa tem que passar por algumas experiências assim, em nome de Jesus vão passar, que o sistema nosso, a gente limita a capacidade de Deus. Por quê? Porque a capacidade humana, ela é limitada. Então a gente acha que Deus é limitado. A gente acha que física, matemática e outras ciências humanas, elas servem para Deus. Não, Ele que criou tudo e nós nem sabemos todas as coisas. Então, quando acontecer um problema, não usa o raciocínio lógico limitando a capacidade de Deus, a capacidade dele. Né? A chuva, não tem jeito, não. Está aqui falando que ele para o mar, ele para a chuva, ele dá chuva, ele faz tudo. Então, se você está enfermo, está com alguma necessidade financeira que você acha que é impossível, usa sua fé em Jesus. E muitas vezes não precisa de outra pessoa, você mesmo. Deus está precisando é que você fala para Ele as suas necessidades, para Ele suprir. Você falar. Você falar. Se você não abrir a sua boca e declarar para Deus, aquebrantar o seu coração, você não precisa, às vezes, de uma outra pessoa para falar naquela hora, não. Vai ter determinado momento, se você estiver no meio de uma estrada com um carro quebrado, você vai esperar um líder para você pedir a Deus. Como é que vai estar a sua intimidade com Ele? O líder, você vai poder sim, você tem que fazer sim. Mas e você e Deus, como que está? Então, é isso que eu estou tentando explicar. Nós precisamos de ter momentos de oração, nós precisamos de estar mais próximos de Deus, por quê? Para que nós consigamos, na verdade nós já temos o livre acesso a Deus. A Bíblia fala que o véu foi separado, foi rasgado, né? De cima e embaixo. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e brilha cada vez mais. Vocês entenderam? Então, aqui também está falando a parte
dos endemoniados que estavam furiosos, que estava atormentando aquelas cidades, todo mundo com medo. Quem não está passando por isso, por algumas coisas na vida, que está um tormento danado, se a gente for tentar usar com armas humanas, nem nessa cidade o pessoal conseguiu. Então é pela autoridade do nome de Jesus que todo tormento na minha vida, na sua vida, nos seus negócios, na sua empresa, todo bloqueio que seja quebrado em nome de Jesus Cristo. Nós temos que usar e ter essa fé nessa autoridade do nome dele. Ele cura, ele salva, ele liberta, ele acalma a tempestade. Ele pôs em prova aquelas pessoas que estavam com ele, gente. É difícil da gente falar isso, eu entendo, eu também já tive essa situação, né? Porque, querendo ou não, a gente tem mais fé, de certa forma, né? Vamos falar assim, do que esse pessoal, porque eles estavam na frente deles e ainda duvidando. Olha para você ver o ser humano como é que é, estava na frente de Jesus e ainda duvidando da capacidade, o que ele podia fazer. Imagina a gente. Mas agora, igual eu falei anteriormente, nós temos aqui os exemplos, quem já vivenciou, e ele precisa que nós falamos para ele, né? Desculpa aí o português, do que é a nossa necessidade, de qual que é o problema. Não fica contando o seu problema para as pessoas que não vão conseguir resolver. Está aqui, o centurião fala que ele manda o soldado, ele vai, ele manda o outro, ele vai. E ele, né, até falou assim, olha, mas se o senhor falar, me der um recado, eu mando para ele, ele é curado. Agora, se a gente ficar contando os problemas da gente, para quem não vai resolver o problema, você vai ter mais um problema, experiência própria. Primeiro, conte o seu problema para Deus. Peça direção. Peça discernimento. Ele vai mandar um médico, ele vai mandar o mecânico, ele vai mandar, igual esses dias, o posto de gasolina, e por aí vai. Ele que é o conhecedor de todas as coisas. Vamos parar desse orgulho e falar primeiro com Deus. Falei, Deus, o Senhor sabe de todas as minhas necessidades, eu sei que o Senhor vai suprir, me dá direção, faça o milagre da forma que o Senhor quiser, mas eis-me aqui. Vamos ser humilde, para de orgulho, vamos parar com isso. Aí a gente liga para um, vai para o banco, vai para o mecânico, liga para outro, quer fazer de tudo, né? É igual assim, primeiro como é que são as coisas? Você toma um remédio, depois você vai no médico, porque piorou? Ou primeiro você vai no médico, né, vamos dizer assim, e ver o que aconteceu. Então, o nosso médico é o nosso Jesus também. Até para direcionar o médico, o advogado, o engenheiro e tudo, nós temos que colocar tudo na mão dele. Amém? Glória a Deus. Vocês me desculpem, gente, mas é porque vocês viram aqui, quando a gente começa a exercer a fé, cadê o barulho do cachorro que estava aqui, parecia que ele estava aqui dentro no meu ouvido? Ele parou. Entenderam? Então, nas pequenas coisas que a gente vai vendo como é que Deus, ele é maravilhoso. Como é que Deus, ele é tremendo. É num cachorro latindo, numa hora que a gente está fazendo, você exercer a sua fé, um dia você vai parar um leão. Entenderam? Vamos exercer a nossa fé gradativa, para no dia que você precisar de derrubar um leão, assim como Davi, ele começou pequeno. Agora, a gente acha que pode acontecer, pela autoridade de Deus, você já chegar lá e curar o leproso, curar em nome de Jesus, né? Curar lá, expulsar o demônio e tudo. Vai fazendo as pequenas coisas, vamos fazendo as pequenas coisas, às vezes aquelas pessoas atormentadas na vida da gente, na hora que ela estiver falando, vai orando em silêncio, em nome de Jesus,
baixa porque tem muita coisa, muita seta, muito dado inflamado, né? No cotidiano, vão começar a despertar para isso, vão começar a despertar. Vão falar para quem resolve o problema primeiro, fala, olha pai, eu estou com esse problema aqui, o que eu faço? O que o senhor vai fazer? Vai comprar um imóvel? Deus, está na hora certa? É agora de eu comprar? Vai vender? Vai, né? Tem um vídeo que eu acho que eu comentei disso aí. Vai no médico, Deus direciona o médico. Vai qualquer coisa. Vai de carro, vai acordar, vai comer, tudo. Nós precisamos de tudo. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil a gente ter essa dependência, porque nós não fomos educados assim. Será que foi proposital ou não? Então, a gente às vezes fica muito agradecido a uma pessoa porque nos deu um pedaço de bolo, porque nos cedeu na fila, né? Enfim, nos abençoou às vezes de outras formas, um médico que deu o remédio certo, beleza. Mas o que nós estamos fazendo para agradecer a Deus de tudo que Ele já fez por nós? Que Ele é o merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém? Glória a Deus! Louvado e agradecido seja o teu nome. Olha, eu falei para vocês que eu vou seguir o que o Espírito Santo falar na hora. Eu tive muita dificuldade de ler isso aqui. E depois mudou a situação. Mas ele sabe, mesmo atrapalhado para alguns essa mensagem, mas eu acredito que para uma pessoa, se ele for dessa forma que ela for escutar, já fiz o que Deus queria que eu fizesse. Amém? Foge um pouco da nossa sabedoria humana às coisas de Deus. Glória a Deus. Um abraço, gente.